Boa tarde, pessoal. Então, começamos aí mais um dia, né, o nosso último dia do nosso curso Conceitos da Gestão Educacional. E o nosso tema de hoje é ação gestora nas diversas fases do ensino, tá? Então, como todos já sabem, estou fazendo este curso para vocês, esse projeto de extensão para o estágio de extensão para o Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou aluno, graduando aí do curso de Geografia, estou terminando o meu curso, estou no final do meu curso, e por conta disso estou fazendo esse curso para vocês em Gestão Educacional, falando um pouquinho aí dos conceitos de forma geral da gestão educacional, né, dessa área. Nós já trabalhamos no tema 1, né, sobre essa questão das teorias da gestão educacional. Na aula de ontem, no tema de ontem, nós vimos a questão do, da autonomia e da gestão da escola, focamos um pouquinho na gestão da legislação e também no projeto político-pedagógico, que visa a participação de todos e a gestão democrática. Hoje nós vamos falar um pouquinho da gestão em si, e que baseia a gestão nas fases do ensino, as diferentes fases do ensino, né? Como todos sabem, eu sou Gabriel Mendes, eu sou pedagogo formado em pedagogia, pós-graduado em gestão escolar, coordenação, supervisão, pós-graduado também em educação especial, em transtorno espectro autista e deficiência intelectual. O tema de hoje vai focar bastante em como, né, nós devemos agir, né, na gestão nas diversas fases da educação básica, desde a educação infantil até o ensino fundamental 2 e o ensino médio, né? Então a gente vai trabalhar toda a questão, né, da educação básica e a forma de como administrar as escolas nessas fases de ensino, tá? Antes de começar, gostaria de deixar bem claro para vocês novamente que muitos dos conteúdos estão baseados nesse livro que eu já indiquei para vocês e que eu indico novamente, que é o de Gestão Educacional, Direção, Coordenação e Supervisão. Ele é um livro da Heloísa Oliveira, ele é muito bom, tá, pessoal? Como eu falei, é um livro da IESG Brasil, vale a pena consultar o e-book se conseguir pela internet, ou vale a pena comprá-lo mesmo, porque ele realmente é muito bom e nos fala bastante, nos traz bastante conhecimento sobre a questão da gestão educacional, tá? Então, livro Gestão Educacional, Direção, Coordenação e Supervisão, vale a pena vocês adquirirem, ok? Então, nosso conteúdo está baseado nele novamente. Bom, então vamos lá. Vamos começar nosso curso, falar um pouquinho aí da ação gestora nas diversas fases do ensino, tá? É o nosso tema 3, último tema desse nosso curso rápido que nós estamos fazendo aí em relação ao estágio da Uninter, tá? Então vamos começar falando um pouquinho da ação gestora na educação infantil. Como eu falei, a gente vai trabalhar a ação gestora nas diversas fases do ensino, passando toda a educação básica. E a educação básica, ela começa na educação infantil. Quem me conhece sabe que eu já trabalhei em diversas escolas, sabe que eu tenho uma bagagem boa no trabalho com crianças da educação infantil. Trabalhei um ano em creche, tive um grande tempo trabalhando com crianças no ensino fundamental 1. Hoje em dia trabalho com o ensino fundamental 2 e médio, então eu passei por toda, né, essa todas as fases, né, todas as fases do ensino eu perpassei aí. Então eu conheço diversos tipos de escola, conheço também diversas fases do ensino eu conheço, né? Até porque eu comecei, né, trabalhando com crianças de Fundamental 1 e infantil, hoje em dia eu trabalho com os maiores do Fundamental 2 e do médio, tá? Mas vamos lá então falar um pouquinho da ação de gestora na educação infantil, né? Vou passar também um pouquinho da experiência que eu tive para vocês durante aí a explicação das nossas aulas, tá? Então, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho como acontece, como é a ação gestora na educação infantil. Isso abrange, como vocês sabem, creches e pré-escolas, creche até os 3 anos e as EMEIs, né, no caso a gente fala escola de educação infantil, né, instituições de educação infantil de 4 a 5 anos, tá? Vamos lá então. Nosso tema de hoje é a gestão e ação gestora na educação infantil, tá? Ensino fundamental e ensino médio. Então, a gente vai ver toda a educação básica, como a ação gestora acontece dentro de toda essa educação básica. Como vimos no encontro anterior, a gestão a gente já viu, né, já falou sobre isso, administração, é tomada de decisão, é organização e direção.
Já falamos bastante sobre isso na aula passada, tá? Não vou repetir para vocês para não tomar tempo dessa aula, porque essa aula ela é bem extensa, então não vou tomar tempo de vocês falando disso novamente, mas a gente já viu sobre isso. E no processo de aprendizado da política, ela implica, concordando com o Cury, em, né, nós já falamos isso também, um ou mais interlocutores com quais se dialoga pela arte de interrogar e pela paciência em buscar respostas que possam auxiliar a educação. Falamos bastante sobre isso. Gestor, ele deve ter a arte de dialogar, ele deve saber dialogar, ele deve saber perguntar, ele ao mesmo tempo tem que ter paciência de ouvir as respostas. Ser gestor não é fácil, não é fácil. Então, assim, você sabe que você tem um trabalho árduo pela frente, mas deve saber trabalhar com isso, trabalhar com pessoas, né? Dialogar, ter paciência de ouvir e também saber falar. Tá? Então, o gestor tem que ter toda essa interlocução aí com os seus demais, tá ok? Bom, então nessa perspectiva, nós indagamos o seguinte: como caracterizar a educação infantil pós-LDB, que é a Lei 9394 de 96, e qual a sua relação com o ensino fundamental? E que a educação infantil, ela nos estabelece pela legislação? O que a legislação nos fala da educação infantil? E qual que é o papel dela para em relação ao ensino fundamental, que é o próximo ciclo, né? Qual que é o papel dela, seguidamente? E qual é o papel dos ciclos no ensino fundamental? A gente vai ver isso aí também. Essas indagações são temáticas importantes para o entendimento da gestão na educação infantil e no ensino fundamental. Então, a gente vai começar falando primeiramente da educação infantil e do ensino fundamental, para depois a gente falar um pouquinho sobre o ensino médio e a questão dos currículos, tá? Então, vamos começar aí. Uma lei é um ordenamento jurídico de aplicação universal que deve ser obedecida por todos os membros de uma sociedade, inclusive as instituições que a compõem. Então, a gente tem a lei e nós devemos cumprir essa lei, né? Nesse sentido, qual a importância da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394 de 96, em relação à educação infantil? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho, a gente vai abranger o que a legislação ela nos fala da educação infantil. O trabalho gestor ele deve ser focado principalmente na legislação. Tudo que eu faço, as minhas normas, é claro que eu tenho autonomia na minha escola, eu consigo ter a participação de todos dessa forma, criando mais autonomia. Mas eu tenho uma lei a ser seguida e eu preciso respaldar as minhas ações por essa legislação. Então a gente vai entender um pouquinho o que a legislação nos ajuda a entender sobre os diversos ciclos do ensino. Então, esse conjunto de normas, que são as leis, né, a Constituição Federal de 88, que é a lei maior que nós temos no Brasil, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, né, que é a segunda maior lei da educação nacional para a gente hoje em dia, que é da área da educação, veio instituir e reforçar o dever do Estado, tá, em assegurar a educação da criança desde o seu nascimento. Então, o Estado tem o dever de assegurar o direito à educação. O Estado ele garante a educação do ser humano, desde a educação infantil até o ensino médio. E em complementação ao papel da família, tá? Então, para que a legislação ela possa ser seguida, é necessário que o gestor tenha em mente que Estado e família, eles trabalham juntos para um bem maior, que é a educação, tá? Nessa atribuição. Esses dispositivos legais que eu falei para vocês, que é a CF 88, que é a Constituição Federal de 88, o ECA e a LDB, eles são fruto de um crescente processo de conscientização determinado pelo avanço do conhecimento científico sobre o desenvolvimento da criança, pelo incremento da participação da mulher na força de trabalho e pelo reconhecimento social do direito da criança à educação. A criança ela tem o direito à educação, ela tem o direito de conhecer cientificamente algo, deixando de lado, né, no caso, essa questão do conhecimento do mundo, mas passando para o conhecimento científico, tá? Então, desde os seus primeiros anos de vida. Então, o Estado e a família devem estar alicerçados em promover uma educação de qualidade desde os primeiros anos de vida da criança. Isso desde a educação infantil, tá?
Então, em uma instituição de educação infantil, seja creche ou pré-escola, é importante termos em mente que ali, por mais que as crianças elas tenham cuidado, a educação é um dever que deve ser preservado. Então, na educação infantil é muito discutido, é muito trabalhado a questão do cuidar e do educar. Né? Se eu tenho uma creche, uma pré-escola, é importante eu deixar bem claro que eu vou não só cuidar, mas também eu vou educar, que é, né, a educação é presente em legislação e eu, como gestor, devo fazer essa lei ser aplicada e de maneira eficiente, obviamente. Então, já que estamos falando de lei, vamos falar um pouquinho sobre a Lei 9394 de 96. O que ela nos fala, né? Ela afirma em relação à educação infantil o seguinte: no artigo 29, ela nos fala que a educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de idade. O que é o conhecimento, aí, o desenvolvimento integral da criança? No caso, até os 5, porque agora a partir dos 6, com o ensino fundamental de 9 anos, né? Agora são até os 5 anos a educação infantil, né? A partir dos 6 a criança já entra no ensino fundamental, que abrange esse ciclo de 9 anos, tá? Mas até os 5 anos de idade, a educação infantil, ela deve garantir à criança o desenvolvimento integral de todos, né, os seus aspectos, que são físico, psicológico, intelectual e social, complementando também a ação da família e da comunidade, tá? Então é necessário que a legislação ela já impõe isso para a gente, ela já deixa bem claro para a gente que é um dever da criança a educação básica, além de na educação infantil, serem desenvolvidos não só o aspecto físico dela, mas também psicológico, intelectual e social é importante ser desenvolvido nessa etapa e o gestor deve trabalhar para que os seus professores eles consigam e deem conta de desenvolver esses potenciais dos seus alunos, por mais que eles sejam da educação infantil bem pequenininhos. Eles estão lá para aprender e ao mesmo tempo para serem cuidados, tá? No artigo 30 nos diz o seguinte: a educação infantil será oferecida vamos prestar bastante atenção que isso também cai bastante em concurso público. Então, no artigo 30 nos diz o seguinte: ela vai ser oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças até os 3 anos de idade, tá ok? E em pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade, tá? Aí a lei ela tá antiga, né, nessa colocação que eu coloquei para vocês, porém é até os 5 anos de idade agora, tá? Então eu trabalho em creche com crianças de 0 até 3 anos e a partir da pré-escola a criança entra dos 4 a 5 anos de idade. É bom deixar bem claro que essa questão da idade, ela interfere principalmente também no mês de nascimento. Geralmente, como vocês sabem, eu trabalhei em creche, então geralmente as matrículas que são oferecidas para os alunos, dependendo da sala, né, que a criança pode cair, vai depender muito do mês de nascimento dela. Então, geralmente até 30 de junho a criança pode ir para uma turma e depois de 30 de junho ela vai para outra turma. Tá? Então, por exemplo, o berçário. A criança que vai para o berçário, ela vai trabalhar dos 30 de junho até 30 de junho, né? 30 de junho para frente vai para o berçário, por exemplo. E antes de 30 de junho pode ir, por exemplo, maternal 1. Então, dependendo da idade, geralmente a gente estipula até 30 de junho, mas isso é de cada município para município. O importante é deixar bem claro que essa educação infantil ela é oferecida em creches e pré-escolas, tá? E ela abrange, né, essa fase, de 0 a 5 anos, ok? No artigo 31, tá, nos diz o seguinte: na educação infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, a gente não trabalha em creches e pré-escolas com avaliação. Eu não vou pegar um papel, uma folha de caderno, uma folha impressa e dar para a criança fazer xizinho lá de A, B, C e D. Não, isso não existe no infantil. Eu não posso trabalhar com uma avaliação dessa forma, como eu trabalho no fundamental. A criança da educação infantil é avaliada através do registro e da observação. Então, o gestor deve trabalhar para que os professores eles tenham vários registros dos alunos, sejam eles escritos, sejam eles fotografados, sejam eles em desenhos, porque muitos professores da educação infantil eles avaliam os alunos pela ilustração.
né? Então, o gestor deve trabalhar para que se tenham vários registros, que é a forma de avaliação da educação infantil. Tudo bem? Vamos para a próxima. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e, por ter como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 6 anos, em seus aspectos físicos, caso assim, tá? Em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, ela demanda que nessa área da formação do curso de pedagogia, porque pedagogos apenas podem trabalhar com crianças de 0 a 5 anos, haja preocupação com o pedagogo-professor. Então, é necessário que o gestor, como gestor, ele trabalhe bastante essa questão do professor formador, do professor pedagogo, que esteja preocupado com esse desenvolvimento e dos aspectos físico, psicológico, intelectual e social da criança dos 0 aos 5 anos de idade, das crianças de creches e pré-escolas. Tá? Então, o gestor deve estar preocupado com a formação do pedagogo-professor. É por isso que a gente fala que muitas vezes os encontros de ATPCs são importantes para serem discutidos vários momentos em que se podem ser trabalhados de forma integral, né? Uma sala com a outra e pode ser trabalhado ali onde eu posso avançar e onde eu vou acabar retrocedendo dependendo do avanço do meu aluno, ok? Então, o pedagogo-professor, o que ele deve ser? O que ele deve ser capaz? O pedagogo-professor deve ser capaz de elaborar, desenvolver e avaliar projetos em creches para crianças de 0 a 3 anos de idade, em articulação ou não com outros profissionais, além de familiares dessas crianças. Então, foi o que eu falei para vocês. O pedagogo-professor, ele tem a função de desenvolver e avaliar esses projetos em creches. Geralmente, os projetos em creches, eles são trabalhados através de temas. Quais são esses temas? Geralmente são datas comemorativas, para começar a inserir naquela criança a ideia das datas comemorativas, da importância dessas datas e que cada data nos traz um ensinamento. Então, cabe ao pedagogo professor fazer com que essa aula se torne algum projeto e esse projeto desenvolva o integral da criança, tá ok? E é claro, o gestor ele deve, claro, dando as ideias, recebendo ideias também, ter essa troca direta com o professor para desenvolver ainda mais o educando. O pedagogo-professor também deve atuar em projetos pedagógicos de escolas e centros de educação infantil. A gente pode considerar agora uma pré-escola, tá ok? Governamentais e comunitários, que atendam a crianças de 0 a 5 anos, creches e pré-escolas, em suas manifestações lúdicas e artísticas. Então, é trabalhar bastante com o lúdico, com o brincar, porque eles estão na fase da brincadeira. Não adianta eu dar papéis e caneta e escrita e focar só no papel para criança de creche e educação infantil. O brincar para criança de 0 a 5 anos é importantíssimo, porque o brincar, ele vai estar trazendo um pouco da família para a escola nesse brincar. Então ele precisa ter esse momento de ludicidade. A criança de 0 a 5 anos precisa ter um momento de distração, não ficar só em sala de aula. Então o trabalho, às vezes, com ação ambiente, em outro ambiente, é importantíssimo para uma criança. Levar uma criança de uma creche, uma pré-escola, para fazer um trabalho fora da sala de aula é muito importante, principalmente contato com a natureza. Porque aquele aluno, ele precisa desenvolver os aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Eu não posso ficar com uma criança de 0 a 5 anos presa numa sala de aula durante todo o tempo, durante as 4 horas. Eu não posso fazer isso. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter claro em minha mente que a criança de 0 a 5 anos, ela deve sim desenvolver esses aspectos, porém, eu não posso ficar com a criança fechada em sala de aula. Eu tenho que levá-la para conhecer outros ambientes da escola também. O que vai desenvolver ele a desenvolver, né? O que vai ajudar ele a desenvolver todo o seu potencial, tá? Integrando os aspectos físicos, emocionais, cognitivos, linguísticos e sociais das crianças. Né? Como eu falei, é realmente trabalhar com vários espaços dentro da escola, da creche e da pré-escola. Buscar continuamente a sua própria atualização profissional por meio de leituras e da participação em cursos, seminários e pesquisas da sua área de atuação. Tá? Então, o pedagogo professor ele deve se buscar sua formação profissional. O pedagogo professor ele deve se atualizar continuamente, né? Então ele deve procurar sim cursos, né? Esse próprio curso é uma forma
do pedagogo professor poder se integrar, poder se interagir mais, né, com os seus alunos, né? Então é uma forma de eu me aprofundar os meus conhecimentos, né? Então esse é um curso é uma forma clara de trabalho, né? De busca profissional, de atualização profissional, né? E procurar realmente, como eu falei, os horários de trabalho pedagógico, os ATPCs, eles são importantíssimos para que o pedagogo professor desenvolva um bom trabalho, aprenda com o coordenador pedagógico, né? E consiga atuar de maneira efetiva na escola. Para isso, o gestor ele deve sim oferecer ao professor uma formação adequada, ajudá-lo nessa formação. Tá? Então, é papel do gestor também ajudar o professor a buscar essa atualização profissional, para que dessa forma ele possa trabalhar de maneira melhor com o seu aluno. Conscientizar seu papel político na defesa dos direitos da criança, expresso no ECA, né? Então, deve saber bem claro que ele tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança e que esse papel ele está prorrogado no ECA, além da LDB e da Constituição Federal. Ok? Nessa perspectiva, ainda que haja questionamento sobre o papel da educação infantil, apresentado pela lei, que utiliza o termo ensino para referir-se à educação de pequena infância, a gente costuma falar educação infantil, né? Na lei está aí ensino infantil, mas geralmente a gente fala educação infantil, porque a gente já trabalha com a educação desde os primórdios, lá quando a criança entra na escola, na creche, afirmando seu caráter escolar, configura-se um grande avanço legal, né? Porque a criança está sendo ensinada, né? Através da educação. Pois a lei assegura o direito da criança de 0 a 5 anos de frequentar essas instituições e o dever do Estado em proporcioná-las, como a gente já comentou, já conversou sobre isso. A criança tem o direito do ensino, tem o direito à educação, né? Não é porque a criança ela é pequena que ela vai só ser cuidada. Não, se ela tem um professor, ela tem o direito de ter essa educação e cabe ao gestor promover essa educação juntamente com os professores. Referente a essa modalidade de ensino, educação, né, infantil, são elaboradas as diretrizes curriculares, certamente uma inovação, sendo assim, como caracterizá-las? Então, a gente tem umas diretrizes a seguir tanto no ensino fundamental, como na educação infantil e também no ensino médio. São as diretrizes curriculares nacionais. O que é uma diretriz? É um norte. É através dessas diretrizes que o gestor ele pode pegar aquelas diretrizes, estudá-la e colocá-las em prática em sua instituição de ensino, tá ok? E como a gente vai caracterizar essa inovação, essas diretrizes curriculares? Poder-se-á dizer que a sua publicação em 98, estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação, pelo CNE, pelo parecer SEB 022 de 98, ele configurou um novo paradigma, fundamentado na concepção de que cuidado e educação são funções complementares e indissociáveis na educação infantil. Então, foi o que eu falei para vocês. Cuidado e educação são vistas juntos. Eu não posso apenas cuidar de um aluno da educação infantil. Eu preciso cuidar e educar, né? Não, cuidado ele é importante? Sim, muito. As crianças são dependentes dos professores. Mas é importante deixar claro que a educação ela vem junto com o cuidar. Eu posso cuidar educando, eu posso educar cuidando, tá? Deixar bem claro isso para vocês. O documento orienta sobre a organização, a articulação, o desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas das instituições de educação infantil, dos sistemas de ensino, estabelecendo assim as bases para o atendimento à infância, tá? Então, como eu falei para vocês, as diretrizes é um norte que o gestor pode seguir para promover as ações da sua escola. Então, as DCNs, vamos chamá-las assim, tá? Elas têm força de lei e estabelecem 8 grandes diretrizes para nortear as propostas pedagógicas das creches e pré-escolas abrangendo a educação infantil. A primeira delas, e mais significativa, refere-se aos fundamentos da educação infantil, que deve levar em conta princípios éticos, políticos e estéticos, tá? A gente fala muito disso na educação infantil. Princípios éticos, políticos e estéticos, né? Ético, porque eu vou estar trabalhando com a criança a questão moral, trabalhando com a criança a questão da ética, de como ela deve se comportar perante determinado lugar que ela vai. Político. A criança deve deixar bem
terem, claro que a gente não vai entender isso, mas eu tenho que ter em mente que aquela criança tem um direito por si, um direito político. Ela tem um direito desde criança, desde mais tenra idade, a ser cidadã. Então a criança, ela deve ser educada dessa forma, né? Ela tem esse direito, então ela tem o direito político também, tá? E o estético é a beleza, né, digamos assim, né? A beleza do cuidar e do educar é você proporcionar à criança atividades de educação artística, atividades de corrida. A criança ela não pode ficar só no papel, já trabalhou sobre isso. A questão estética da criança é muito importante. Ela colocar no papel do jeito dela, da forma que ela quiser, né? Ela poder se expressar de diversas formas. Então, o estético na educação infantil também é importantíssimo. Então, a gente tem aí os fundamentos norteadores, ou seja, os princípios das DCNs, os éticos, políticos e estéticos. Quais são os éticos? Autonomia, responsabilidade, solidariedade e respeito ao bem comum. Tudo isso trabalhado na educação infantil através dos DCNs. Quais são os princípios políticos da educação infantil? O direito e deveres da cidadania, como eu falei para vocês, o exercício da criatividade e também o respeito à ordem democrática. Vou trabalhar nessa forma que eu estou falando com a criança? Obviamente que não. As atividades serão colocadas para a criança de maneira lúdica, só que você como professor, você como gestor, saberá que esses conceitos estão sendo trabalhados com aquela criança naquela determinada atividade lúdica que você deu para a criança, tá? E quais são os princípios estéticos? A acessibilidade, a criatividade, a ludicidade, a diversidade das manifestações artísticas e culturais. Que eu falei para vocês, atividades lúdicas, atividades artísticas, essas são as estéticas. Tá? Mas temos outras 7 diretrizes norteadoras das propostas pedagógicas das creches pré-escolas. Quais são essas diretrizes? Nós temos aí as temáticas ser e conviver, né? Qual que é a ênfase dela? Professores, alunos e também unidade escolar. Na temática proposta pedagógica, qual que é a ênfase da proposta pedagógica? A integração dos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, linguísticos, sociais, já, né, fazendo aí um global daquilo que a gente viu na LDB. Né? Então, a proposta pedagógica deve estar orientada, sim, na LDB. Cabe ao gestor fazer com que isso seja colocado em prática. Atividades intencionais, né? Essa temática de atividades intencionais. Eu tenho uma intenção, né? Qual que é a ênfase dela? São atividades estruturadas e espontâneas e livres, tá? Então, atividade que eu pensei para dar e que eu tenho um objetivo, uma atividade livre, uma brincadeira com a criança em determinado local, né? Essa atividade livre não quer dizer que a criança vai correr em si sozinha, não. Atividade livre quer dizer, vou estar acompanhando a criança, mas a criança tem a liberdade para se expressar e brincar da forma como queira, né? Vou estar sempre, o adulto sempre supervisionando a criança, claro. A avaliação, a temática avaliação. Como a gente já comentou, ela deve ser feita através de acompanhamento e registro de etapas alcançadas, através de fotos, escritas, entre outros. Na temática proposta pedagógica, mais direção é igual a educador. O que significa isso? São a ênfase nas atividades criadas, supervisionadas e avaliadas. É o trabalho do gestor. Ver, analisar, dar dicas, sugestões e receber também sugestões de atividades a serem colocadas para os alunos e propostas para os alunos. Ambiente, né? A temática ambiente. Qual que é a ênfase dele? A gestão democrática e liderança responsável. Na educação infantil, eu estou trabalhando com crianças, então eu preciso ter uma gestão democrática. Eu preciso ouvir os pais. O contato com os pais é muito importante na educação infantil, porque a creche, a pré-escola é uma continuidade da casa, né? Porém, eu vou estar trabalhando ali com os cuidados e educando também, né? Uma coisa a mais além da família. Então, a família está ali colocando a criança à disposição da escola. Então, eu como professor, eu como diretor, eu devo ter um contato direto com os pais, saber ouvi-los e promover, obviamente, gestão democrática, sabendo fazer uma linha entre escola, família e professor. Ok? Proposta pedagógica mais regimentos, né? Qual é a ênfase desses dois? É um clima de cooperação, o uso do espaço físico, do horário e do calendário. É a questão mais burocrática da escola, né? É eu saber cumprir aquilo que eu preciso para alcançar a minha meta, tá? Alcançar o meu objetivo.
comunicação, né, cooperação entre os professores, isso é muito importante, através dos projetos, como a gente falou, né? O uso do espaço físico a gente já falou também, que é levar o aluno a diversos ambientes, a criança a diversos ambientes da escola, isso é importantíssimo para desenvolvê-la. E também, né, trabalhar com os horários específicos, chamada rotina que tem na escola, né, para educação infantil, e o calendário também que deve ser seguido para entrega de registro, essas coisas assim, né, reuniões e tudo mais, né. Então, aí no caso a gente pode dizer que abrange tudo, tá? Mas aí são outras sete diretrizes que a gente tem na educação infantil e que devem ser trabalhadas em instituições como creches e pré-escolas, ok? A educação infantil ela não pode deixar de lado a preocupação com a articulação com o ensino fundamental, né? Eu não posso deixar de lado numa pré-escola, né? Que a minha criança, eu sei que meu aluno que vai sair dali da minha pré-escola, que vai para o ensino fundamental, eu não posso deixar que ele saia ali com a bagagem apenas do brincar. Ele precisa saber para onde ele está indo para que o professor de ensino fundamental ele não tenha essa dificuldade em atender esse aluno, tá? Especialmente para as crianças mais velhas, como eu falei para vocês, da pré-escola, entre 4 e 5 anos, que logo mais estarão na escola e que se interessam, né, por aprender a ler, escrever e contar. Eles já estão querendo fazer isso. Então, cabe ao professor de educação infantil começar esse trabalho. Eu posso sim começar o trabalho com o alfabeto, eu posso começar o trabalho com a contagem dos números lá na educação infantil. Porque dessa forma eu vou estar preparando esse aluno para o primeiro ano do ensino fundamental. Assim ele pode chegar preparado e não ter dificuldades a enfrentar o ensino fundamental. Porque a criança ela já vai estar entrando no novo ambiente. Tudo já vai ser novo para ele. Então a cabecinha da criança já vai estar, né, deslumbrada com aquela escola nova. Então, né, para que isso seja mais fácil da criança poder trabalhar dentro de si, você trabalhar isso, trabalhar números, contagem, trabalhar letras, alfabeto, trabalhar essa questão de alfabetização logo no último ano da pré-escola é importante para você preparar a criança já para o ensino fundamental, ok? Para o primeiro ano. Bom, muito bem. Tá? Muito bem. Então a gente trabalhou aí com os principais princípios da educação infantil, vimos como deve ser o trabalho do gestor na educação infantil, vimos que deve seguir algumas normas e como os professores também podem estar trabalhando aí com os alunos da educação infantil, tá? Agora vamos trabalhar com ação gestora no ensino fundamental, tá? Que é a segunda etapa aí da educação básica. Lembrando que o fundamental ele abrange do primeiro ao nono ano. Hoje na rede nós temos o ensino fundamental de 9 anos. O ensino fundamental 1, que vai do primeiro ao quinto ano, né? Geralmente escolas municipais atendem esses alunos, e do sexto ao nono, onde escolas estaduais geralmente têm esses alunos. Tá? Então a gente tem duas etapas do ensino fundamental 1 e fundamental 2, mas vamos estar falando de uma maneira geral do ensino fundamental, explicando também a questão dos ciclos nessa temática. Vamos dar uma olhada. Então, ao discutir o ensino fundamental, nós destacamos como aspectos importantes da Lei 9394 de 96. Tudo que eu estou falando aqui para vocês não são, assim, coisas soltas. Tudo que eu estou falando para vocês é baseado na Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que é a lei maior da educação após a Constituição, ok? Então, lá no artigo 32, nós temos o seguinte: um ensino fundamental com duração mínima de 8 anos, agora são 9 anos, já deixei bem claro para vocês, obrigatório e gratuito na escola pública, tá? Ou seja, ele não pode, numa escola pública eu não posso pagar a matrícula. O aluno tem direito de fazer a matrícula numa escola pública, de ensino fundamental de primeiro a nono ano, tá? Por ser pública, o aluno tem esse direito, é um direito fundamental dele, ok? Terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante o quê? Número 1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, tá? Então, o aluno vai desenvolver essa capacidade do aprender, né? Com base na alfabetização que vai ser acontecida lá nos primeiros anos do ensino fundamental 1, né? Primeiro, segundo ano, a criança está sendo alfabetizada, então ela tem o direito do aprender, é o direito do aprender, tá? A compreensão do ambiente natural e social,
do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores em que se fundamenta a sociedade, tá? Então a criança tem direito de aprender tudo isso, tanto a questão da alfabetização, como a escola do ambiente físico, natural, eu curso de geografia, então é claro que eu vou puxar aí, né, da minha área de trabalho, né? Ao mesmo tempo sou pedagogo, então eu sei a importância não só do da alfabetização, mas a importância da, da questão natural e social também é bem importante aí. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos de habilidades, perdão, tá difícil de ler, pessoal, e a formação de atitudes e valores, tá? Então a criança, ela vai aprender, ela vai se alfabetizar, ela vai trabalhar com o natural, ela vai trabalhar com o social, mas ao mesmo tempo ela vai desenvolver a capacidade de aprendizagem através da formação de valores, né? Então não deixe de trabalhar no ensino fundamental, eu não deixe de trabalhar com os princípios éticos, estéticos e políticos. Esses princípios eles vão estar presentes não só na educação infantil, como também no ensino fundamental aí do primeiro ao nono ano. Depois temos aí mais um aí, né, o sexto, né, o ensino sexto, aí a gente tem o seguinte: fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e da tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Eu não vou trabalhar só com o intelectual, o social também está presente, né, nessa, nessa questão do ensino fundamental. Né? Então, como eu falei para vocês, os princípios éticos, estéticos e políticos, eles continuam sendo importantes não só na educação infantil, mas como também no ensino fundamental, certo? E aí nos diz que é facilitado aí aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, como acontece o ensino fundamental em ciclos. E os estabelecimentos que utilizam a progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, que, a gente, né, que é aquela questão de evitar o aluno repetir, né, de evitar reter o aluno sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. A progressão continuada, ela prevê, né, o aluno continuar estudando, né, tendo baixíssimos índices de repetência e de evasão. Tá? Dessa forma, dando mais motivação e valorização o aluno a continuar os estudos. Tá ok? Então, isso é bem forte no ensino fundamental. Tá? Então, a gente pode ver que a lei ela se baseia, né, ela baseia-se nessa questão de que trabalhar com os conceitos éticos, políticos e estéticos, mesmo no ensino fundamental, é importantíssimo para o desenvolvimento integral, não só daquela criança da educação infantil, mas também no ensino fundamental. Ok? E assim como na educação infantil, nós temos as DCNs, tá? Então a gente tem as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, né, agora de 9 anos, são fixadas pelo parecer do CE 0498, e determinam lá no artigo 3º o seguinte, olha só. Em todas as escolas deverá ser garantida a igualdade de acesso. Todos têm igualdade de acesso, do mais rico ao mais pobre, são todos iguais perante a lei. Então, todos têm direito a acesso à educação pública e gratuita, além de qualidade. Para alunos, há uma base nacional comum que a gente já conhece, que é o BNCC, de maneira a legitimar a unidade e a qualidade da ação pedagógica na diversidade nacional. Por que a importância da BNCC? Por quê? Se eu tenho um aluno que veio do estado da Bahia, por exemplo, e veio para São Paulo, né? Aquilo que ele está vendo na Bahia, pela BNCC, ele também vai estar vendo aqui em São Paulo. Pode estar mais avançado, um pouco, ou menos avançado? Pode, mas a base nacional comum é a mesma. O que estuda em São Paulo, ele vai estar também na Bahia. Pode ser de forma diferente? Pode, mas os conteúdos são os mesmos. Não serão conteúdos completamente diferentes. Um aluno do Fundamental 1, por exemplo, do primeiro ano, que vem de um estado lá do norte, aqui para o sudeste, por exemplo, né? Se ele está lá vendo divisão e aqui ele está vendo multiplicação, ele já avançou. Então, a multiplicação vai servir para ele revisar o conhecimento que ele já tem, né? E se ele estiver um pouquinho mais avançado, por exemplo, né, na questão da matemática, por exemplo, né, o professor vai poder o quê? Vai poder, né, se tiver com mais dificuldade, o professor vai poder voltar e trabalhar com esse aluno.
Se já é mais avançado, a revisão vai ser importante, tá? Porém, seguindo a mesma base nacional comum curricular, tá? Essa base ela é uma base para todos os estados. Então, ela garante, né, a todos esse direito à educação de qualidade e sem um estar na frente do outro, por exemplo, né? Todos iguais aí. Então, né, essa base nacional comum, sua parte classificada, elas deverão integrar-se em torno do paradigma curricular, que visa estabelecer a relação entre a educação fundamental e a vida cidadã, através da articulação entre vários dos seus aspectos, como, por exemplo, a gente trabalha na Base Nacional Comum Curricular uma parte diversificada, que entra o quê? A gente tem a base, português, matemática, história, geografia, ciência, que é a base em si, né, os currículos em si, né, os conteúdos em si, as disciplinas, e a parte diversificada, que vai trabalhar como, por exemplo, a saúde, a sexualidade, a vida familiar e social, o meio ambiente, o trabalho, a ciência e tecnologia, a cultura e as linguagens. Tudo isso pode ser trabalhado de maneira interdisciplinar entre as disciplinas e, é claro, né, sempre trabalhando aí com a integração entre um ensino e outro. E quais são as áreas de conhecimento do ensino fundamental? A gente falou que a gente tem né, uma base peculiar, né, que é a saúde, tal, uma base diferenciada. E agora a gente vai trabalhar com a questão das áreas de conhecimento. Quais são essas áreas? Língua portuguesa, né, a língua materna, a população indígena e imigrantes. Temos a matemática, as ciências, a geografia, a história, a língua estrangeira, que pode ser inglês ou espanhol. Temos arte, temos a educação física, temos a educação religiosa na forma do artigo 33 da Lei 9394 de 20 de dezembro de 96, né? E ela é facultativa, tá? A educação religiosa ela é oferecida, ela deve ser oferecida nas escolas, porém, ainda hoje ela é facultativa. O aluno ele pode decidir se ele quer cursar o ensino religioso ou não. Muitos alunos não sabem, mas a escola deve ofertar, se o aluno quiser cursar o ensino religioso, é um direito do aluno, segundo a LDB, cursar o ensino religioso. Cabe do aluno, é facultativo. Mas o aluno precisa saber que esse ensino é oferecido. Se ele quer ou não, fica a critério dele, tá? A escola deve oferecer o ensino religioso para o aluno em contraturno, ok? E quais são os ciclos do ensino fundamental previstos na LDB? Né, a gente já falou sobre a educação por ciclos e agora a gente vai entender melhor como acontece essa educação por ciclos. Então, inserindo assim uma das flexibilidades que a lei, né, com a LDB, permite a BNCC e antigamente os PCNs, né, eles sugerem, né, a organização dos anos escolares por ciclos, né. Então, a BNCC é uma reformulação do PCN, tá? Numa tentativa de superar a segmentação excessiva produzida pelo regime seriado e de buscar princípios de ordenação que possibilitem maior integração do conhecimento. Tá? Então, eu trabalhando com a interdisciplinaridade e com os ciclos, eu vou conseguir ter o quê? Uma maior integração dos conhecimentos produzidos pelos meus alunos. E a respeito da organização dos tempos dos espaços escolares, sinaliza que a organização dos tempos dos espaços da escola reflete a concepção pedagógica adotada pelo coletivo. Ela permite situar a escola em um espaço de trabalho mais rico, flexível e democrático, que a gente sempre trabalha com a questão da gestão democrática, né? Abrindo novas possibilidades pedagógicas de integração com o envolvimento de alunos, professores e também da própria comunidade, tá? Então, eu trabalhando com essa organização por ciclos, eu tenho uma flexibilidade maior, a minha democracia, né, o trabalho na escola vai ser mais democrático, e eu vou ter, por ter um trabalho interdisciplinar, eu vou ter um trabalho mais rico, né, que atinja mais o meu aluno através dessa educação por ciclos, ok? É interessante notar que nessa organização curricular, o fator tempo ele fica mais flexível, como a gente já falou, possibilitando a elaboração de planejamentos, projetos, atividades que anteriormente eram inviáveis. Então, hoje em dia, o tempo mais flexível, posso trabalhar mais com projetos, porque a questão da educação por ciclos nos possibilita essa educação mais integral e o tempo sendo mais flexível, consigo trabalhar mais e melhor com os meus alunos.
Alves e Garcia, comentando a organização da escolaridade em ciclos, afirmam que ela tem como princípio orientador a flexibilização da seriação, né? No caso, a flexão também do tempo, né? O que abriria a possibilidade de o currículo ser trabalhado ao longo de um período de tempo, porque isso, os ciclos flexibilizam, né? Essa questão do período de tempo, que é um período de tempo maior, e permitiria respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem que os alunos apresentam, né? Visto que eu consigo, através dos ciclos, né, dar mais atenção àqueles que têm mais dificuldade, através dos ciclos eu consigo avançar com aqueles que têm mais facilidade, né? Então eu consigo respeitar o tempo e o ritmo de cada um dos meus alunos. Desse modo, a seleção inicial deu lugar ao ciclo básico, né? A gente tinha lá primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, né? Sexta série, sétima série, oitava série, né? Então era assim. Hoje em dia não, hoje em dia trabalha por ciclos, né? A criança tem 9 anos no ensino fundamental, não apenas 8 anos, né? A criança ganhou um ano a mais, e isso foi muito importante. E tendo como objetivo propiciar maiores oportunidades de escolarização voltada para a alfabetização das crianças, né? Por conta que daí a criança, desde lá da creche, ela vai conseguir trabalhar a alfabetização e vai chegar mais preparada também para o ensino fundamental aí, até o segundo ano a criança pode já estar alfabetizada. As experiências ainda que tenham apresentado problemas estruturais, a gente sabe que tem, né? A necessidade de ajustes da prática, isso é fato, né? Acabaram por mostrar que a organização por ciclos, né, independente disso, ela contribui efetivamente para a superação dos problemas de desenvolvimento escolar. Antigamente, com a seriação, havia muita retenção, havia muita evasão. Hoje em dia, com a troca por ciclos, isso foi diminuindo bastante, o que ajudou a educação de maneira efetiva e principalmente os alunos que são os atendidos por essa educação. Qual que é o papel fundamental da escola do ensino fundamental? Vamos ver aí. E mais, concordando com Leal, a escola deveria ser efetivamente um local de construção de conhecimentos elaborados e acumulados historicamente pela humanidade, oportunizando um trabalho pedagógico menos fragmentado e mais coletivo, né? Respeitando as etapas de desenvolvimento de cada aluno e pretendendo superar os índices de evasão e repetência, como a gente já falou aqui. Os ciclos ajudam nisso, né? A superar esses altos índices de evasão e repetência, né? Hoje em dia a gente tem um índice de evasão e repetência, mas uh, ele é bem menor do que era antigamente com o regime seriado. Hoje em dia, com o regime por ciclos, né, do ensino fundamental, isso acabou, né, que por, né, acabou sendo prejudicado, né, mas a repetência é bom, porque os ciclos, eles ajudam, né, o aluno, né, a ter um tempo mais flexível, a trabalhar mais interdisciplinarmente e também, principalmente, o que? A construir os conhecimentos elaborados e acumulados historicamente pela humanidade, através do meu aluno. Nesse sentido, né, e a não fragmentação ano a ano, ela presente na proposta de trabalhar em ciclos, ela reflete a preocupação com a totalidade na formação do educando. Se lá no educação infantil eu falo trabalhar com o integral do aluno, desenvolver o integral do aluno, o integral, que é o total, no fundamental eu também falo isso. É o desenvolver no aluno a totalidade em sua formação. Onde o professor ele deve perceber as necessidades dos alunos, no momento que vai definir o que e quando propor determinados conceitos, habilidades e valores, né? Então, através dessa totalidade, o professor ele tem mais tempo para aprimorar, para planejar a sua aula e dessa forma aplicar uma aula mais efetiva para esse aluno, tá? Então a gente tem aí um quadro para vocês, que vai mostrando aí no ensino fundamental, né, segundo a resolução número 3 do CNE, né, pelo CEB, né, a gente tem os anos iniciais e os anos finais. A gente viu que os anos iniciais, o ensino fundamental é de primeiro a quinto ano, né? Qual que é o primeiro ciclo? Primeiro, segundo, terceiro ano. O segundo ciclo do Fundamental 1 é quarto e quinto ano. Qual que é o terceiro ciclo dos anos finais? O sexto e o sétimo ano. E o quarto ciclo do Fundamental dos anos finais é o oitavo e o nono ano. Tá? Porque esse regime por ciclos, ele ajuda o professor, pelo aluno ter uma idade mais parecida, a trabalhar de maneira mais efetiva. E esse regime por ciclos ajuda muito o professor também na organização das suas atividades. Tá?
Assim, trabalhando em ciclos, quando a formação do aluno é mais global, como eu falei para vocês, o contato com cada professor tende a ser maior do que na organização seriada. Por que cada professor? Porque a criança de primeira a quinto ano geralmente tem um professor só. De sexta a nono, ela tem vários professores. Então, esse contato com esses professores deve ser maior através dos ciclos, né, do que na seriada. Principalmente se for atendida a recomendação de que o professor siga com a mesma turma durante 2 ou 3 anos. E isso no ensino fundamental 1, né? Então, a recomendação é que o professor se mantenha com o primeiro, segundo, terceiro ano, o primeiro e segundo ano, né? Siga a mesma turma para poder trabalhar realmente o global do aluno, já que dessa forma o professor ele vai conhecer as dificuldades e as facilidades dessa turma de alunos. Em que organização em ciclos favorece os alunos em seu processo de aprendizagem? Então, os alunos nessa organização curricular, através de ciclos, eles têm mais tempo para construir conceitos, habilidades e valores de acordo com o seu ritmo de aprendizagem, tá? Então, como eu falei para vocês, o professor vai trabalhar melhor com os ritmos de aprendizagem do aluno, tendo um tempo mais flexível e respeitando o seu processo de aprendizagem. Assim, é importante lembrar que a organização do ensino fundamental em ciclos ela está amparada na LDB, tá? 93.94/96, em seu artigo 32. Okay? Então, a educação por ciclos ela está baseada também na LDB, lá no artigo 32. E que essa organização em ciclos deve seguir alguns princípios considerados básicos de sua implementação, conforme o que eu vou sinalizar no quadro aqui para vocês, tá? Tá bem pequenininho, mas eu vou passar um por um só para vocês, para a gente conhecer. A gente já viu os princípios da educação infantil e agora tem os princípios básicos do ensino fundamental, que são o desenvolvimento cognitivo, afetivo, moral, cultural e físico contínuo e sequencial do aluno, né? Então, novamente, falando de educação global aí, a aprendizagem e desenvolvimento crescentes por meio de reestruturação contínua que modifica e aprofunda a forma de ver, agir e entender e organizar o mundo, porque eu estou preparando o meu aluno para o mundo lá fora, então dessa forma eu vou trabalhar toda essa questão também com ele. A organização do desenvolvimento humano em etapas ou períodos de formação, que se constituem de processos e aquisições essenciais. Várias possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem, inclusive na escola. Importância das práticas sociais e culturais, sempre estamos falando disso, né? Articuladas ao processo de amadurecimento biológico para o crescimento global do ser humano. Novamente, falamos do desenvolvimento global do ser humano. Necessidade de experiências vividas na escola, atenderem aos níveis real, né? No caso, aos níveis real, no caso, de funções mentais, já amadurecidas, e potencial, que são funções mentais em processo de amadurecimento. É trabalhar com aquilo que eu já sei, né, conhecimento prévio, mas ao mesmo tempo trabalhar com o que eu estou aprendendo, né, possibilitando uma construção, através da ideia construtivista de educação, uma construção do conhecimento. E organização curricular mais prática e flexível que considere as características e singularidades e os crescimentos já construídos, os que ainda precisam ser, né? Então é onde eu estou e para onde eu vou ir, né? É importante a gente deixar bem claro isso também na nossa mente para trabalhar com o aluno, onde eu estou, onde eu quero chegar. Os professores então devem observar diferentes pontos de vista no meu aluno, observar que a escola tem como finalidade garantir a aprendizagem, então gestores, eles devem trabalhar para que isso se efetive, né? Garantir a aprendizagem é o principal ponto a ser trabalhado pelo gestor, e isso não deve ser deixado para trás. Observar que o aluno e o professor aprendem interagindo, né? Então o professor aprende, o aluno aprende ao mesmo tempo. Observar que o tempo dos alunos é individual e o professor deve respeitar e colaborar, não querer que o aluno ele faça tudo ao mesmo tempo porque precisa entregar. Não. O gestor também tem que ser flexível com o professor. O gestor também tem que entender o tempo do professor, porque o professor tem que entender o tempo do aluno. Então, aquele gestor ficando pé, exigindo documento, principalmente em cima da hora, é completamente errado. É você dar tempo para o professor, porque ele também tem que dar tempo para o aluno. E observar que a criança é um ser em desenvolvimento, passando assim por maneiras próprias de pensar e de agir, né? Então a criança está se envolvendo, então ela tem que entender também o momento dela.
principalmente porque no ensino fundamental as crianças passam da fase infantil para a fase adolescência. Então, eles estão nessa mudança de fase. Então, é importante o professor também e o gestor saber entender essa mudança de fase de um para o outro. Tá? E falamos aí da ação gestora no educação infantil e no ensino fundamental, agora a gente vai entrar para a ação gestora no ensino médio. Como o gestor deve agir no ensino médio segundo a legislação e aquilo que a gente conhece no ensino médio segundo a legislação. Primeiro, qual é a situação do ensino médio brasileiro? A gente está numa mudança aí no ensino médio. Esse ano, 2022, o ensino médio ele vai começar a trabalhar através de itinerários formativos, além da base que ele já tem. Tá? Então, o ensino médio ele está mudado, né? Ele é uma nova forma de ensino médio e a gente vai ver como isso acontece hoje em dia. O ensino médio ele consiste na etapa final da educação básica, né? A última etapa da educação básica, iniciada com o ensino fundamental. Para os que a tenham concluído e habilita, né, o prosseguimento dos estudos, visando preparar o aluno para o nível superior. Né? Então, a preparação do aluno para o nível superior e para o mundo do trabalho acontece no ensino médio. Desenvolvimento de procedimentos e hábitos de estudo e pesquisa científica, para garantir maior autonomia e desenvolvimento da autoaprendizagem. O aluno saber desenvolver a sua própria aprendizagem, com o professor sendo mediador desse conhecimento científico. E o que nos dizem as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, né, no caso das DCNs de 98? O ensino médio no Brasil está mudando, né, hoje em dia, em 2022, ainda mais. Né? A consolidação do Estado democrático, as novas tecnologias e as mudanças da produção dos bens, serviços e conhecimentos exige que a escola possibilite aos alunos integrarem-se ao mundo contemporâneo nas dimensões fundamentais da cidadania e do trabalho. O ensino médio ele vai exigir isso do aluno. Que o aluno se prepare para o mundo do trabalho. Que o aluno se prepare para os futuros vestibulares, né, para os futuros concursos públicos. O foco do ensino médio é isso. Formar um cidadão consciente e crítico para o mundo do trabalho. Então, partindo aí dos princípios definidos pela LDB e o Ministério da Educação, um trabalho conjunto com educadores de todo o país, chegou a um novo perfil para o currículo, apoiado em competências básicas para a inserção de novos jovens na vida adulta. Né? Como eu falei, a gente tem a base comum, né? E a gente tem agora os itinerários, onde o aluno vai escolher o que ele quer fazer. Tá? Tínhamos o ensino descontextualizado antigamente, compartimentalizado e baseado no acúmulo de informações apenas. O aluno não aprendia porque ele queria, ele aprendia porque ele era obrigado a aprender aquilo. Hoje em dia não, né? Hoje em dia, através desse ano, o aluno ele pode escolher o que ele quer aprender, tá? Ele vai ter a base comum, sim, mas também vai poder escolher qual formação ele vai seguir. Se ele quer seguir mais para a de humanas, se quer seguir mais para a de exatas, ele pode seguir, né? Além da formação geral que ele tem, ele vai poder escolher qual formação ele vai querer, né? Se aprofundar. E ao contrário disso, buscamos dar significado ao conhecimento escolar mediante a contextualização. Né? Hoje em dia, o aluno vai aprender mais contextualizadamente. Evitar a compartimentação mediante a interdisciplinaridade. Incentivar a raciocínio e a capacidade de aprender. Né? Então, dessa forma, através do novo ensino médio, o aluno, além da base comum que ele vai ter, da formação comum e geral que ele vai ter, ele vai poder se aprofundar na área que ele mais gosta, se é das ciências naturais, se é das ciências humanas, se são as ciências biológicas, se são as linguagens, né? Então ele vai poder se adequar e atender, né, aquilo que ele quer para a vida dele. Isso vai ajudar muito ele a se preparar no mundo do trabalho. Então nós temos o novo ensino médio, né? O que é o novo ensino médio? No novo ensino médio a gente tem uma flexibilização curricular, né? Como a gente está vendo aí. Nós temos o currículo do ensino médio em si, né? A gente tem a BNCC, que devem ser cumpridas obrigatórias 1.800 horas da BNCC, tá? Isso é fato. Só que também, hoje em dia, né, nós temos os itinerários formativos das áreas de conhecimento, né? Eu trabalho na escola de ensino médio, Fundamental 2, então eu sei bem do que está sendo falado sobre isso, né? O aluno deve cumprir 1.200 horas formativas, né? Que são desses itinerários formativos, onde o aluno vai escolher qual área ele vai querer seguir. Esses são os itinerários formativos, né? Tá vendo o aluno aí? Ele tá podendo escolher o caminho dele, né? No desenho aí. E temos também os itinerários formativos de formação profissional e técnica, onde o aluno já vai sair preparado para
um determinado ramo de trabalho, seja na informática, seja na fotografia. O aluno ele vai poder trabalhar com isso dentro da escola, isso é muito importante, né? Melhor, de graça, gratuito, tá? E a carga horária total dessa composição deve ter no mínimo 3.000 horas, que são as 1.200 horas obrigatórias mais as 1.200 horas dos itinerários formativos, tá? Que é a área que o aluno vai escolher para seguir. Tá? Então foi dividido a quantidade de horas da BNCC com a quantidade de horas do itinerário que o aluno vai seguir para o que ele quer fazer, né, futuramente no mundo do trabalho. E como acontece a gestão democrática e o ensino médio? Qual relação elas têm? Tá? Nesse contexto, seria interessante conceituar a gestão democrática. Né? O que seria a gestão democrática? Assim, concordando com Ferreira, a gestão democrática da educação ela é hoje um valor já consagrado no Brasil e no mundo, ainda bem, né? Embora ainda não totalmente compreendido e incorporado à prática social global e à prática educacional brasileira e mundial. Então, a gente sabe que a gestão democrática ela é importante. A LDB ela veio para nos mostrar isso, a importância da gestão democrática e como isso deve ser trabalhado nas escolas. Porém, ela ainda, infelizmente, não é trabalhada totalmente nas escolas municipais e estaduais. E é indubitável sua importância como recurso de participação humana e de formação para a cidadania. Como a gente já comentou em uma outra aula, né? Eu, sabendo que eu vou, sabendo os objetivos da minha escola, eu vou trabalhar de maneira mais efetiva para formar o meu aluno. E quais são as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio? As DCNMs, vamos conhecê-las, né? Então, os artigos 9 e 26 da LDB, 93, 94 e 96, né? Elas explicitam claramente a competência do governo federal quanto às DCNs, diretrizes curriculares nacionais, que devem ser seguidas em todo o território nacional. Tá? Então, vamos ver o que nos fala no artigo 9 e também no artigo 26 da LDB sobre essa questão. Então, a União terá a incumbência de estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Tá? Então, a escola pública é gratuita. Já no artigo 26, nós temos o seguinte: os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, né, a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma parte especificada, né, parte cultural de cada estado, por exemplo, né, de cada cidade, né, de cada região, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela, como eu falei para vocês, tá? Então, a gente tem a nossa base nacional comum, porém, a parte diversificada ela visa se apropriar da cultura presente em determinado local. Então, as DCNs são normas obrigatórias que lá orientarão o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino, fixadas pelo CNE, né, pelo Conselho Nacional de Educação, por meio da Câmara de Educação Básica. E o ponto de partida para a formulação das diretrizes para o ensino médio foi o primeiro artigo da LDB, que é a Lei 994 de 96. E esse artigo ele afirma que a educação escolar deverá estar vinculada ao trabalho e à prática social, que é o que a gente vê no ensino médio. Com o aluno do ensino médio, a gente trabalha, né, a questão do trabalho, a questão da vida social, de como ele será lá fora, né? Então, na escola deve ser trabalhado, preparar o aluno para que ele possa enfrentar os desafios futuros no mundo do trabalho e também em sua prática social, formando um cidadão de bem, obviamente, né? É interessante assinalar essa nova, né, perspectiva proposta pela LDB, que, né, toda educação escolar será vinculada ao trabalho e à prática social em todas as suas manifestações escolares. A gente trabalha isso principalmente no ensino médio, né? Então, o aluno ele vai se preparar, né, para atuar socialmente, para atuar também no mundo do trabalho. Os artigos 35 e 36, referentes ao ensino médio, a lei explicitamente abre portas para um currículo voltado para competências e não para conteúdos, que é o que a gente já trabalha, né? Habilidades, competências com os alunos do ensino médio, além dos itinerários formativos agora, né, com o novo ensino médio. A relação entre teoria e prática ela deverá estar presente em cada disciplina do currículo. Tá? Então, teoria e prática sempre vão estar presentes em todas as disciplinas, seja itinerário, seja base nacional, independente de qual for o segmento,
né? A teoria e a prática, ela vai estar presente em tudo. E ao sair do ensino médio, o aluno deverá ter compreensão do significado das ciências, das artes e das letras. Para que eu vou usar? Para que servem as ciências? Para que servem as artes? Onde eu vou utilizá-las? Para que servem as letras? Onde eu vou utilizá-las? Né? Então, o aluno tem que ter o conhecimento daquilo que ele aprendeu e saber trazer conhecimento para a prática profissional e para a prática cotidiana dele. Tá? Então, os diretrizes curriculares para o ensino médio, eles apresentam um núcleo comum de conhecimentos. Né? A gente tem a parte especificada, mas temos também o núcleo comum, né? Estudado em 3 grandes áreas, né? Que são as 3 grandes áreas dos conhecimentos, né? Com um tratamento metodológico que evidencia a interdisciplinaridade e a contextualização. Quais são essas áreas? Linguagem, código e suas tecnologias, que são as matérias de português, de arte e educação física. Temos as matérias de ciência da natureza, matemática e suas tecnologias, que são as matérias de matemática, ciências, no caso que entra em biologia, química e física, né? Além da matemática. E temos as ciências humanas e suas tecnologias, que é história e geografia, por exemplo. Tá? Sociologia, filosofia, também entra como ciências humanas. Tá? Então, os conteúdos, né, as disciplinas foram divididas dentro dessas 3 grandes áreas de conhecimento para que possa ser feito um trabalho mais interdisciplinar. Ok? No ensino médio. É um novo olhar para o ensino médio, em razão do aumento contínuo da taxa de conclusão do ensino fundamental. Né? Ainda bem, né? Bem como a redução também contínua da idade média dos concluintes. Né? Então, para Mello, esse é um indicador muito seguro de que o esforço para resolver alguns problemas básicos de qualidade no ensino fundamental, no caso a repentência, o abandono e a evasão, que a gente já vem falando sobre ela hoje, começou a produzir efeitos. Por exemplo, em 10 anos cresceu em cerca de 30% o número dos jovens que completam as 8 séries do ensino fundamental, no caso as 9, né, em menos tempo. Os jovens equivalentes a estes 10 anos atrás tinham a expectativa de permanecer 11 anos no sistema, por conta da evasão e da repetência, né? Em vez de 8 regulares. Atualmente estamos em 9,7 anos. Esta afirmativa da autora nos mostra que quanto mais cedo o aluno termina a 8ª série, no caso o 9º ano, mais disposição ele terá em buscar o ensino médio. Né? Por isso que é importante essa questão da progressão continuada e a educação por ciclos lá no ensino fundamental, porque isso a gente vai ver reflexo aonde? No ensino médio também. Tá? E, além disso, isso é muito bom, né? Em se tratando de políticas públicas para tal modalidade de ensino, já que este novo aluno ele precisa ter um projeto de vida que inclua o trabalho e a continuidade dos estudos, ou pelo menos o trabalho, né? Então, o aluno ele tem que ter esse projeto de vida. A gente deve trabalhar com o aluno nesse projeto de vida, né? A questão do mundo do trabalho, a questão da vida social, isso é importantíssimo para o aluno, né? E trabalhar isso de maneira efetiva na escola vai possibilitar esse aluno sair dessa escola preparado efetivamente para atuar no mundo afora. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Avaliação Nacional do Ensino Médio, no caso o Enem, né, que também dá várias possibilidades aí ao aluno do ensino médio. Então, o que é o Enem? Não se pode falar em gestão escolar do ensino médio sem fazer referência ao Exame Nacional do Ensino Médio, no caso o Enem. Já que sobre sua realização, né, indicarão algumas importantes ações gestoras, através do resultado que eu tenho do Enem, eu vou conseguir produzir mais ações dentro da minha escola de ensino médio. Trata-se de um procedimento de avaliação de desempenho do participante ao término da escolaridade básica, para aferir o desenvolvimento de competências fundamentais ao exercício da cidadania. Tá? Então, através do Enem, eu consigo ver ali, né, aonde meu aluno está, né, em seu desenvolvimento e em sua aprendizagem, principalmente nos anos finais, né, nos terceiros anos do ensino médio. E a participação no exame é de caráter voluntário, então o aluno ele se inscreve se ele quiser, mas é muito importante fazer. Eu fiz quando estava no terceiro ano do ensino médio e posso dizer que realmente é muito bom fazer esse exame, tá, gente? E aí ele podendo submeter-se mediante inscrição os concluintes do ensino médio, que são os terceira série do ensino médio. Também os egressos deste nível de ensino em qualquer uma de suas modalidades. Tá? Então, geralmente ele é focado em alunos do terceiro ano do ensino médio, terceira série do ensino médio.
Ele permite aos alunos realizar uma autoavaliação dos conhecimentos e das habilidades adquiridas ao longo da educação básica, com o objetivo de saber como está a sua formação para integrar-se efetivamente à sociedade. É através do resultado do Enem que eu vou ter uma ideia geral de como está a minha formação. Está boa? Está regular? Está ruim? E o gestor, ele tendo esse resultado do aluno, ele vai conseguir propor ações para melhorar o aprendizado dos alunos que ainda estão na escola, né? E dessa forma poder chegar a uma meta mais estipulada de aprendizagem desses alunos. E além disso, ele serve para orientar as escolhas futuras em relação à continuidade dos estudos e a participação no mercado de trabalho, né? Já que ele vai ajudar o aluno a ver e a se encontrar aí aonde ele mais se desenvolveu, ou onde ele mais se encontra dentro das áreas de estudos, né? Os resultados do Enem também são utilizados nos vestibulares de mais de 400 instituições de ensino superior, né? Então, muita gente entra no ensino superior através do Enem, né? Através do FIES, do ProUni, que o Enem ajuda, né? Esses programas governamentais ao aluno a entrar numa faculdade. E isso é importantíssimo, não só para uma escola, mas principalmente para o aluno que vai estar ingressando numa faculdade, na continuação dos estudos e efetivamente depois no mundo do trabalho. Então, esse exame visa ainda, né, subsidiar o Ministério da Educação, as secretarias estaduais e municipais de educação e as escolas, as ações que buscam melhorar a qualidade de ensino, como eu falei para vocês, avaliando 5 competências fundamentais. Quais são elas? Né? Dominar a norma culta, né, o que o aluno precisa, né, e que a escola tem que trabalhar para desenvolver nesse aluno do ensino médio. O aluno tem que dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e científica. Tá? O aluno também deve construir e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos históricos, geográficos, da produção tecnológica e também das manifestações artísticas. O aluno ele deve selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações representados de diferentes formas para tomar decisões e enfrentar situações de problema. O aluno ele deve relacionar informações representadas de diferentes formas e conhecimentos disponíveis em situações concretas para construir uma argumentação consistente. O aluno ele deve recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os direitos humanos e considerando a diversidade sociocultural. Tá? Então, tudo isso é importante que o aluno desenvolva dentro do ensino médio. E através dos dados do Enem é que o gestor vai poder propor ações para desenvolver essas 5 habilidades e competências fundamentais que os alunos deverão seguir e ter ao final da terceira série do ensino médio. Ok? Compreende ainda a competência de ler, compreender, interpretar e produzir textos, no sentido amplo do termo, envolvendo todas as áreas e disciplinas que compõem a atividade pedagógica da escola, como é o caso da redação do Enem. Tá? Então, ela também está inclusa nesse caso para o aluno do ensino médio. Falamos anteriormente sobre a gestão democrática, né, como um recurso importante da participação humana e de formação para a cidadania. Nós destacamos a importância da participação do governo das políticas públicas para o ensino médio, também através do Enem, né? Enfocando as DCNs para essa modalidade de ensino. O que une as diferentes etapas da educação básica? O currículo. O currículo. A resposta é simples. O currículo ele une educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Porque ali, né, através do currículo, eu vou estar fazendo o quê? Mostrando o global da minha escola. Né? Então, precisamos, portanto, conhecer as diretrizes que pretendem definir a escolarização brasileira. Na realidade, ao nos referirmos ao currículo, nós estamos lidando com uma variada gama de dimensões. Ele é legal e institucional, né? Ou seja, ele está dentro da legislação e, ao mesmo tempo, está dentro da minha instituição. Ele é escrito e ele é vivido. Né? Eu tenho o meu currículo ali escrito, mas também vou vivenciar esse currículo. Ele é explícito e oculto, né? Esse currículo ele age de maneira clara, mas nem sempre, né, dessa forma.
E todos eles estão presentes nas tensões do dia a dia curricular. Então, o currículo está presente no dia a dia da escola e é por isso que é importante falar sobre ele quando falamos de ação gestora nos diversos níveis de ensino. Vamos definir as tensões com as quais o currículo está presente? Então, vamos lá, pessoal. A primeira tensão que a gente precisa ter em mente se estabelece entre o currículo formal ou o currículo escrito, né, também pode ser chamado assim, que se configura nas políticas institucionais legais, ali na legislação. E o currículo em uso ou em ação, vivido no cotidiano das salas de aula e dos demais espaços escolares. Né? Qual que é a tensão que surge daí? Será que eu consigo trabalhar da maneira como está lá na lei? Certinho daquele jeito? Certinho burocraticamente como eles colocam? Né? Ou será que na realidade é um pouquinho diferente? Né? Então, frequentemente, análise sobre currículo tem reduzido esta tensão à consideração de apenas um de seus polos ou consideram o currículo como aquilo formalmente estabelecido, né? Como eu falei para vocês, na burocracia. Desvalorizando o que é praticado na sala de aula. Então, o que o currículo deve contemplar? A prática e a teoria, unidas de forma clara e que seja prática para ser trabalhada, né? Ele não deve estar só na prática, ao mesmo tempo que não deve estar só na teoria. Ele deve alinhar teoria e prática, tá? Tornando as propostas curriculares como algo fadado a ser esquecido dos professores em trabalho diário. Então, como eu falei para vocês, deve estar alinhado. O currículo deve alinhar teoria e prática, o que é escrito e o que é feito. Existe, no entanto, o currículo escrito, né, como eu falei para vocês. Ele é a materialização de um determinado nível de políticas públicas para a educação nacional, quanto de proposta da comunidade científica ou para parte dela, para a forma como deveriam ser tratadas as ciências nas escolas do ensino fundamental e ensino médio, tá? Como eu falei, é aquele currículo que está escrito, temos de currículo escrito e vivenciado. Um deve estar alinhado ao outro, tá? Nesse sentido, tomaremos o currículo escrito não como retrato do que se passa nas escolas, mas como a materialização de um consenso que, embora estabelecido em condição de desigualdades entre os atores que lhe participam, passa a constranger de alguma forma aquilo que pode ser pensado e feito. Tá? Então, o currículo deve estar vinculado à realidade da escola e à prática educacional do professor. Tá? Não deve estar voltado só pelo que está escrito ou pela formalidade. Ele deve ser formal, sim, mas ao mesmo tempo ele deve estar vinculado à realidade daquela determinada instituição de ensino. Então, existe um papel específico do educador nesse contexto, e nós precisamos observá-lo com cuidado, principalmente os gestores, né? Em princípio, é o de observação, seguindo-se a ação e a avaliação contínua. Então, eu vou avaliar a minha ação, eu vou agir e avaliar continuamente a minha própria ação do conhecimento que produz com essa prática. Então, é a famosa ação, reflexão, ação que o professor ou gestor deve ter diariamente para reformular a sua prática pedagógica. Assim, Gutierrez nos alerta para a preocupação do educador, que não será tanto de ensinar, mas de promover, provocar, facilitar, criar e recriar experiências de aprendizagem. Né? Essa é a função do educador. Né? Você despertar a criticidade no aluno. E através do currículo prático e formal alinhado, eu vou conseguir fazer isso. No entanto, para que essas experiências promovam eficazmente a aprendizagem, elas têm que preencher as seguintes características, né? Elas têm que acontecer na vida, na realidade, no processo vital, nas vivências, nos sucessos, nos fatos, nos relatos, nas partes da própria vida, tá? Então, eles têm que acontecer, sim, presencialmente, como eu falei, alinhar teoria e prática. Elas precisam implicar-se em todos os sentidos, quanto mais, melhor, em uma dimensão multidisciplinar. Tá? Então, eu tenho que abranger o currículo em todas as áreas de ensino que eu tenho na minha escola. Ela tem que despertar interesse, adesão, relação significativa, né, de quem está trabalhando na escola, seja funcionário, seja aluno e professor.
Ele tem que gestar, criar e recriar relações com o contexto, com os outros e também consigo mesmo. Né? Então, como eu falei, é aquela relação teoria e prática presente no currículo importantíssima. Ele tem que despertar o desejo de introduzir-se na temática estudada, por meio de implicações pessoais, comunitárias sociais. Né? Então, como eu falei, não deixar a realidade de lado. O currículo deve prever a realidade ali quando está sendo trabalhado, não é ficar só no papel. Ele tem que empurrar a vontade de colocar em processo, em movimento, em ação, para conhecer a realidade em seu porvir, para poder transformá-la, que é um dos objetivos do currículo, a transformação da realidade para algo melhor. Trata-se assim de conhecimento produtivo e transformador. Né? Concordamos aí com Gutierrez e Prado, quando sinalizam que dar sentido a essa forma de educar não é um problema nem um conteúdo nem de metodologia. O sentido se faz na vida cotidiana, no dia a dia, no chão da escola. E é, em consequência, o resultado da vivência pedagógica destes espaços cotidianos. É preciso educar no chão da escola. Eu vou seguir o meu currículo teórico? Vou, mas a prática deve estar alinhada com a minha teoria, assim como a teoria deve estar alicerçada na minha prática. Isso é importantíssimo para o currículo escolar. Então, nós temos para o ensino médio, nós temos. Pensando no currículo para o ensino médio, coloca à presença estes dois fatores. As mudanças estruturais em que decorrem da chamada revolução do conhecimento, alterando os modos de organização do trabalho e as relações sociais, e a expansão crescente da rede pública que deverá atender a padrões de qualidade que se coadunem com as exigências dessa sociedade. Dessa forma, né, eu tenho um novo ensino médio, porque eu estou trabalhando com aquilo que o meu aluno quer e aquilo que a sociedade precisa. Em especial, o papel do educador nesse contexto, delineando uma ação gestora que alie três áreas de competências. Quais são elas? No âmbito cognitivo, no avaliativo afetivo e no comportamental. São três âmbitos que o educador ele deve, né, pensar nessa questão da ação gestora. Né? O que é o âmbito cognitivo? Desenvolver as competências relativas ao conhecimento sobre a legislação, sobre o currículo, sobre política de educação, sobre diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, né? No caso a gente pode colocar fundamental e infantil também, metodologias, avaliação e outros tantos que desenvolvemos nas nossas aulas. Tá? Então o âmbito cognitivo é importantíssimo o gestor ele ter dentro de sua mente, dentro da sua prática pedagógica, justamente que ele vai trabalhar essas competências legislativas com os seus professores, né? E de maneira que seja leve também, claramente. O gestor também deve ter claro o âmbito avaliativo e afetivo, né? Trata-se aqui de uma série de competências ligadas à postura gestora, envolvendo atitudes e valores. Eu saber me comportar como gestor, né? Mas ao mesmo tempo é eu saber me comportar como gestor de uma maneira que eu garanta a participação de todos, que eu saiba ouvir, que eu saiba dialogar. Isso é importantíssimo como gestor. E temos também o âmbito comportamental, que são as competências que apontam mais diretamente para as estratégias de gestão. Né? No caso do ensino médio, em especial, é conveniente que os alunos deem uma parcela, pelo menos, de ação adultos, requerendo ações bastante específicas. Então, eu saber falar com o meu aluno, é eu saber tomar decisões, né, para a minha escola. Então, o gestor, ele possui competências no âmbito cognitivo, avaliativo e efetivo e comportamental é importantíssimo, porque dessa forma o gestor vai fazer o seu trabalho tanto no ensino médio como no ensino fundamental e no ensino infantil, ele vai estar trabalhando de maneira efetiva para a construção do conhecimento e formação global deste aluno. Ok, pessoal? Aqui eu deixo para vocês algumas referências bibliográficas, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá ok? E é isso aí, pessoal. Essa foi o nosso último tema desse nosso curso, né? Espero que vocês tenham gostado do curso, tá? E é isso aí. Sigamos aí trabalhando, sigamos aí no melhor que a gente faz, que é justamente a educação. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.